Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa tela, aqui juntinho com a gente. Olha só, pessoal, hoje tem muita coisa legal aqui no programa. Nós vamos começar o dia aprendendo um pouco mais sobre dificuldades de aprendizagem com as crianças. Então, já vocês vão saber muito mais sobre esse assunto aqui no estúdio. Também ainda hoje nós vamos trazer alguns temas de carnaval, tá, para vocês. Vamos falar sobre a questão da alimentação. E aí, como é que a gente pode, cuidar da nossa alimentação durante essa época e também ainda sobre os longos períodos que a gente vai ficar em pé aí curtindo essa folia. E também ainda hoje, para quem busca ainda melhorar a sua vida, ter uma vida mais saudável, nós vamos falar sobre os benefícios dos grupos de emagrecimento. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia para você, mais uma vez que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, você que nos acompanha, que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sintam-se todos abraçados. Obrigada, tá, pela companhia de cada um de vocês. Gosto sempre de lembrar todos os dias que vocês também podem nos acompanhar através das principais plataformas digitais em que nós temos perfil por lá. Então corre lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter para acompanhar a gente, está tudo aqui passando na sua tela. Vamos começar o nosso dia de hoje por aqui que está bem cheio, viu? Vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem e alfabetização. Pois é, olha, se você tem dúvidas aí ou você pensa que o seu filho talvez tenha dificuldade com esse assunto, nós vamos conversar agora sobre ele aqui no estúdio com a professora Sara Santana. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela presença, Sara. Bom dia, obrigada, Mara. Eu que agradeço. Vamos lá falar sobre esse assunto. Há muitos casos, sim, de dificuldade de aprendizagem, de alfabetização? Sim, principalmente pós-pandemia. Sim. Nesses próximos anos, nós vamos lidar muito com essas dificuldades de aprendizagem, porque foram lacunas que ficaram e permaneceram durante esses dois anos e meio que essas crianças não tiveram contato direto na escola, mas com aulas online, que não eram tão efetivas quanto o ensino presencial. Tá, então essa questão de ter sido afastado daquele convívio ali do dia a dia com outras crianças, de estar na escola, de ter as aulas presenciais, isso pode de alguma forma ter afetado essas crianças? Sim, na verdade o ensino é contínuo. Quando há uma quebra, uma barreira nessa aprendizagem, vão ser lacunas que nós veremos nos anos seguintes. É por isso que muitos pais hoje em dia estão se queixando disso, essas dificuldades, assim, mas eu não era assim, ou então o coleguinha não era assim, por aí vai. O que é que os pais devem ficar atentos, Sara? Eles devem ficar atentos, principalmente no desenvolvimento das atividades escolares dessa criança. Muitas vezes a gente compara a criança com outras crianças. Sim. E aí nós acabamos paralisando aquilo que era para a gente ficar atento. Mas observar como é que essa criança está, ela gosta de ler, ela gosta de escrever, como é que está a memória dessa criança. Muitas vezes esses sinais de dificuldade de aprendizagem são apresentados lá nos 4 ou 5 anos. A criança que demorou para falar, uma criança que tem dificuldade para aprender músicas, parlendas, histórias, não sabe recontar uma história, não sabe o som das letras. Sim. Então, isso são sinais que podem ocasionar ou indicar que essa criança precisa de intervenção. Certo. E como é que esses pais eles podem ajudar os seus filhos? A melhor forma desse pai ajudar seu filho é lendo. Existem pesquisas que demonstram que quando criança ela tem um repertório amplo, quando ela sabe novas palavras, menos dificuldade essa criança vai ter na alfabetização. Então, é ler para esses filhos, ler com eles, tentar incentivar esse hábito? Isso. Até mesmo nas coisas cotidianas. Vai fazer a lista do supermercado? Chama o filho para estar junto. Sim. Vai fazer uma receita? Chama o filho para estar junto. Ele vai perceber que a leitura está ali presente e aquilo ali vai estimulá-lo para que ele possa querer aprender mais e superar até mesmo a dificuldade. É no cotidiano que os pais podem
podem ficar atentos. Tem muitos pais que têm medo, né, de falar palavras até difíceis com as crianças, porque ficam assim, será que ele vai entender ou não? E aí, Sara? Então, nós precisamos inserir novas palavras. Quanto maior o repertório, mais facilidade essa criança terá. Imagina ela lendo o livro, saber o significado das palavras e ela vai construir ali a ideia, um pensamento. Então, nós precisamos inserir novas palavras, sim, explicar o significado, explicar o contexto, para que essa criança amplie essas possibilidades, essas novas formas, né, de conversar. Certo, agora uma pergunta um pouco polêmica, talvez. Toda dificuldade é um transtorno? Porque o que eu estou vendo, eu particularmente, né, eu vejo muitos pais falando assim, o meu filho tem um transtorno X, porque ele não consegue fazer isso e aquilo outro. E aí? Então, as pesquisas apontam que de 4 a 5% é transtorno. Na maior parte das vezes é uma dificuldade, porque a dificuldade é algo externo. Foi uma forma que explicaram e ele não compreendeu. Sim. Era um assunto prévio que ele precisava saber e não sabe. Já o transtorno, ele é algo interno, ele é algo do neurodesenvolvimento. Essa criança vai ter dificuldades persistentes. Por mais que mude a forma, por mais que traga outros meios para essa criança aprender, vai ser uma intervenção que vai ser, e uma dificuldade que vai ser persistente. Vai estar ali e vai precisar, de fato, para ser considerado um transtorno, uma avaliação de um psicólogo, de um neuro, para poder perceber e chegar à conclusão que é um transtorno e não uma dificuldade. Certo. E aí, aproveitando que a gente está aqui, né, falando sobre os pais, mas e a escola e o professor? Tem um papel essencial nesse momento da vida dessa criança? Sim, a escola e o professor vão ser um dos primeiros a apontar que há uma dificuldade. Ali nós temos uma média na sala de aula, uma média do que aquelas crianças precisam aprender. Aquela criança que está abaixo daquela média ou daquele padrão, que precisa seguir, o professor, ele vai ficar atento e vai chamar os pais para juntos criar um meio com que essa criança precisa avançar. Certo. Quando a criança, você percebe que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, de alfabetização, devo buscar um reforço? Devo buscar aulas extras para poder ajudar no desenvolvimento do meu filho? Sim, quanto mais precoce for essa intervenção, melhor será o resultado dessa criança. Então, observa. Muda a estratégia, tenta fazer atividade com ela. Não consegue, busca um profissional especializado que estudou para isso, vai ter os meios e as técnicas mais eficientes para ajudar essa criança a superar essa dificuldade. O que a gente não pode esperar é o problema, a gente arrastar o problema e lá na frente essa criança tem uma dificuldade maior. Quanto mais precoce a intervenção, melhores são os resultados e melhor essa criança vai acompanhar a turma. E Sara, tem assim algum sinal que a gente pode, né, compartilhar com quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, de que talvez essa criança ela esteja com uma dificuldade? Então, muitas vezes a gente diz assim, ele está com preguiça de fazer atividade, ele não gosta de fazer atividade, ele chora. Na verdade, ali é uma forma da criança expressar que não está entendendo. E muitas vezes a gente vai querer usar o bater, o castigo. Você força, né? Forçar a criança. E aí a criança começa a chorar, você começa a se irritar. E você começa, E aí começa a denegrir essa criança. Sim. E aí não ajuda. Porque essa criança, ela precisa de apoio, ela precisa de uma forma com que ensine. Porque toda criança, ela pode aprender. Nós precisamos usar os meios necessários para que essa aprendizagem ocorra. Então, fique atento. Como é que essa criança se comporta nas atividades escolares? Como é que ela se comporta em casa, no momento que é para fazer atividade, que é para uma leitura? Se há uma aversão, se há uma resistência para essa criança aprender, para essa criança realizar atividade, é algo que a gente precisa ficar atento. Quais são as dicas que nós podemos deixar para os papais, mamães responsáveis que estão nos acompanhando agora? A dica que eu gostaria de deixar para você é: tenha momentos com o seu filho em que a leitura esteja presente. Pode ser principalmente na rotina noturna. Chama seu filho para perto, lê um livro com ele vai começar a perceber que a leitura é algo prazeroso, porque ali ao lado dele está o pai, a mãe, o responsável. Então ele vai começar a ser motivado a ler, a querer descobrir novas palavras, a descobrir novos mundos. Então a leitura ela precisa estar presente nessa família, porque aí é uma memória que a criança vai criar, que ali é algo bom, é algo prazeroso e que merece a atenção dela. Muito bem, então vamos ler com as nossas crianças. Eu acho que essa é a grande lição que fica desse momento aqui com a Sara. E Sara, quem ainda tiver dúvidas ou até mesmo quem quiser buscar mais informações sobre os seus serviços, como é que pode fazer?
pode ir lá no Instagram, Sara D. Mudo Santana. E a Sara é com H, viu? No Sara final. Com H, isso. E lá eu compartilho sempre como os pais podem ajudar seus filhos. Porque é algo que eu sempre falo. Eu chego quando é necessário, mas o sucesso do meu trabalho é quando eu me torno desnecessária. Então, lá no Instagram, eu sempre compartilho como é que os pais podem, de fato, pegar as rédeas da aprendizagem do seu filho e ajudá-lo a evoluir. Muito bem, olha só que coisa bacana. Obrigada pela sua participação aqui. Adorei sempre. Isso é maravilhoso quando você vem aqui. Obrigada, viu? Bom dia. Parabéns pelo trabalho, Sara. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com mais um tema super interessante para você.